Bom dia a todos e a todas, ao pessoal que está nos vendo online ou nos verá no futuro, que hoje nós falamos atemporal, né? Na era digital, nós não podemos só cumprimentar quem está presencial, quem está assistindo lá pode estar assistindo de madrugada, a qualquer momento, então não importa quando você estiver nos ouvindo, muita paz para todos vocês. E é uma alegria estar aqui aos domingos. Na verdade, eu estou todo domingo aqui, que eu venho para a evangelização infantil, né? Sou aluno lá da Denise, da professora Lúcia, e fico lá sentado com a Luísa todos os domingos. Mas chego um pouquinho antes, quando somos convidados para refletir um pouco do Evangelho, juntos aqui, com adultos e crianças também que já estão por aqui. A reflexão de hoje é a parábola mais impactante que existe nos evangelhos. Inclusive é a minha parábola preferida porque ela faz uma conexão profunda com a doutrina espírita, mas alguns especialistas no evangelho dizem que é a mais severa de todas as parábolas. E olha que é bem difícil a gente pegar uma determinada parábola e dizer, essa parábola aqui é a parábola mais severa. Quando fala severa, é a parábola mais dura que tem no evangelho. Então, hoje, nós viemos aqui para ouvir um pouco sobre essa parábola dura, né? Tem um amigo que ele gosta de dizer que aquele livro O Pão Nosso, do Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier de Emmanuel, ele chama de pau nosso, porque toda vez que você abre, você toma uma pancada, né? Te dá uma porrada. Essa parábola é uma parábola considerada severa, porque, de fato, ela fala muita coisa para nós. E, ao mesmo tempo, não só discute uma das grandes conversas que existe na comunidade cristã sobre a riqueza, que é a parábola do mal rico, tá, gente? Sobre a riqueza ser um atributo de quem vai falhar na encarnação, um atributo de quem é pecador, ou aquela história da demonização do dinheiro. Ela traz uma reflexão sobre isso, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o comentário fala muito sobre essa dificuldade que os ricos têm de entrar no reino dos céus. Mas, quem aqui me conhece já sabe, a gente não vai falar sobre coisas óbvias hoje. A gente vai falar na profundidade dessa parábola em um outro canto, mas para todo mundo ficar na mesma linha, quem tiver com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria que abrisse, por favor, no capítulo 16, item 5, e eu vou acompanhando a leitura aqui em uma outra versão, que é uma versão que eu considero a tradução um pouco mais palatável para a gente conversar, tá? Para todo mundo relembrar a parábola, porque quando foi feita a pergunta hoje se tinha alguém novo aqui, e ninguém levantou a mão, então a gente está partindo do pressuposto de que todo mundo já é frequentador da casa e já ouviu muito essa parábola. Então, vamos lá. É o rico e Lázaro, ou a parábola do mal rico, ela é conhecida de várias formas. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Só para contextualizar aqui, gente, a gente vai voltar depois, mas Abraão é o pai do povo judeu, né? Como se fosse a célula inicial de toda a civilização ocidental, ou civilização judaico-cristã, vou chamar assim, não ocidental. Abraão é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, que se transformou em Israel, que deu origem ao povo de Israel. Tá?
E ele estava lá, no paraíso. Chegou um dia, já passei isso aqui, tá? Então chamou, o homem rico falou para o Abraão: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, não conseguem. E do seu lado para cá, também não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos for até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É duro Abraão, né? O pai Abraão é um pai duro. Mas a dureza dessa parábola não é sobre o comportamento de Abraão. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, não procurem essa capa lá embaixo, vocês não vão achar, que isso é bem velho, tá? Na sua introdução, o título da sua introdução é Rasgando os Véus. E Emmanuel, como é de costume, ele faz a abertura desses livros da série André Luiz, que é A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, que nós conhecemos tão bem, faz um apurado no Rasgando os Véus, explicando o que acontece nesse processo de divulgação que André Luiz fez, ou de elucidação sobre como procede, como acontecem as coisas no plano espiritual. É sempre bom lembrar que os livros de André Luiz não falam de todas as esferas espirituais. É sempre uma conexão entre a crosta, entre a terra, entre esse nosso mundo físico aqui e os mundos de transição, ou as colônias de transição, ou os lugares pelos quais nós passamos quando desencarnamos, e deles nós passamos para uma outra situação, entre ida e vinda para cá, para a crosta terrestre. É importante a gente lembrar isso para saber que o relato de André Luiz é sempre sobre essa interface entre a Terra e o mundo espiritual ali imediato. Ele não faz uma exploração da vida nos outros planetas, ele não faz uma exploração de toda a escala espírita, ele se detém a esse ponto em específico. Mas veja só o que aconteceu com essa parábola e por que existe uma conexão com o início de Obreiros da Vida Eterna, e daqui a pouco a gente fecha tudo para a gente entender o que aconteceu. Quando o homem rico morre, ele é sepultado. Tá lá, foi sepultado. Quando Lázaro morre, ele é levado para o paraíso, para perto do Abraão, pelos anjos. Lembrando que Lázaro, na tradução helênica, o significado da palavra Lázaro é o significado, significa que Eliezer é aquele que é ajudado por Deus.
E na parábola aqui existem dois personagens principais, com Abraão, o terceiro personagem, e um deles não é nominado. O homem rico não tem nome, vocês notaram isso? Não sei se vocês pararam para pensar. O Lázaro tem nome. O homem rico é apenas o homem rico. Não é? E tudo no Evangelho tem uma razão, tem um significado, em especial nas parábolas. Toda vez que uma parábola não nomeia alguém ali, não deixa essa chapa branca para nós, quer dizer que aquela chapa branca, aquela pessoa não nominada, devem ser você mesmo, nós mesmos. Geralmente a gente lê o Evangelho pensando no outro. A gente pensa na parábola imaginando o homem rico que fracassa, nesse caso. A gente pensa no seguinte, no amigo ou naquele chefe que é riquíssimo, que fazia o mal. A gente está sempre pensando no outro, mas a parábola não é um convite a pensar no outro. A parábola é um convite a pensar na gente mesmo. Esse homem lá, rico, que não tem face... Valeu? Voltou. Esse homem rico somos nós. E Lázaro é o que é ajudado por Deus. Agora você percebe o seguinte, Lázaro está ali na porta do homem rico. E ele está naquele portão esperando que as migalhas caiam da mesa do homem rico. Ele não é alimentado pelo homem rico. As migalhas que caem do homem rico também uma terminologia, é uma forma de falar que aquilo são os restos das comidas do homem rico. É aquilo que é jogado no lixo. É aquilo que não precisa, que ninguém quer mais. Então ele está ali na porta, cheio de ferida, e sequer ele recebe um prato de comida. Ele precisa comer do lixo para se alimentar. E o pior, quando ele que está cheio de chagas, ninguém dá um remédio para ele. O que vem são os cães que vêm lamber as suas feridas. E quando a gente pensa em cachorro aqui, em cães, a gente não tem que lembrar naquele pet fofinho que a gente vê as pessoas passeando no shopping debaixo do braço, que a gente fica até meio chateado quando vê ele. Nossa, esse cachorro está mais bem tratado do que muita gente, né? Não pense no pet de vocês. Quando a gente fala em cães, lá naquela época do Cristo, a gente fala em como se fossem ratos. São animais de rua que não são cuidados. As pessoas não tinham o hábito de ter cães como animais de estimação. Então, Lázaro sequer recebia ajuda para comer, ele comia das migalhas. Ele sequer foi sepultado, que é uma honra. Todos nós sabemos que em qualquer cultura, sepultar os mortos ou... quando a pessoa desencarna, ela tem o direito àquele momento do velório, da sepultura, é importantíssimo para várias culturas, inclusive para que a alma possa passar em paz. Você imagina que ele deve ter morrido e ficou ali mesmo no chão. E ficando no chão, os cães devem ter dado conta dele mesmo. Ou seja, foi realmente uma situação de muito penúria. E o seu nome como Lázaro, que é aquele que é ajudado por Deus, quer dizer que ninguém ajudava Lázaro a não ser Deus. Era o único que o ajudava. Acontece que quando eles estão do lado de lá, o homem rico está no Hades, está no chamado inferno, para a cultura judaico-cristã. E de lá ele vê Lázaro sentado do lado de Abraão. Aí você imagina, sabe aquela pessoa que você despreza, que você olha de uma forma assim não muito bacana na tua vida, que você olha assim... Tem gente que gosta de separar copo dentro de casa, porque o empregado vem, come no copo diferente, o prato diferente, o talher diferente, e você tem aquele nojinho das pessoas porque elas são mais simples. Aquela pessoa, talvez do lado de lá, ela vai te olhar e vai dizer, ô, fulana, que alegria de te ver aqui, eu vou te ajudar. Porque, na verdade, nós nos preocupamos muito com aquilo que nós temos de valor para o homem. Aquilo que é depositado para nós como riqueza, como um recurso, e, na verdade, a gente não olha o valor real, que é o valor das coisas, o valor das pessoas para Deus. O valor que nós observamos geralmente no outro ser humano é o valor que é associado à classe social, é o valor que é associado ao que ela representa. Uma roupa bonita, um adereço bacana, joias, um bom carro. As pessoas às vezes chegam bem vestidas em lojas, em lugares, são muito bem atendidas, e você chega algumas vezes mal vestido, você é mal atendido, você tem que implorar, vem me atender que eu quero comprar.
Porque para aquelas pessoas que olham dessa forma julgando, e a maioria de nós ainda é assim, a gente olha vendo o tipo de valor do homem, mas o valor, na verdade, o outro lado da moeda, que é o valor que Deus olha, é o valor que a gente não consegue esconder, que é o do cristianismo invisível. Aquele cristianismo, aquele valor que a gente traz frequentando o templo, frequentando o centro espírita, a igreja. Aquele valor que a gente tem de mostrar-se cristão, mostrar-se uma pessoa valiosa, lá do outro lado, o cristianismo visível não tem nem qualquer valor. O que vai ser observado é quem você é, o valor do outro lado da moeda. E quando Abraão vê Lázaro lá do lado e ele ardendo ali no fogo, ele fala, pelo amor de Deus, e lembra, o homem rico, ele vestia púrpura. Gente, púrpura é uma cor muito sofisticada, eram reis, governantes, era gente muito rica que vestia essas púrpuras, esse linho. Era difícil fazer a cor púrpura, que aqui quando Jesus nos fala que esse cara usava púrpura, e nada no evangelho aqui é colocado por acaso, o pergaminho era muito caro, nenhum apóstolo escrevia uma coisa por acaso aqui. Então era uma pessoa de fato que tinha muito recurso e que não dividia esse recurso com ninguém. Quando chega lá, ele vê Lázaro do lado, ele fala, e Lázaro está no camarote, eu estou aqui. Não era possível. Aí ele não entendeu. Regina, ele não entendeu. Ele olha para lá e ele faz, espera aí. Então faz o seguinte, não se dirige a Lázaro. Ele se dirige ao pai Abraão, então faz o seguinte, manda Lázaro molhar a mão aí na água e trazer um pouco de água e molhar a minha língua, que eu estou ardendo aqui. E aí, gente, pelo amor de Deus, ele ainda não entendeu que Lázaro não é um serviçal. Ele não entendeu que a mulher lá que você separa os copos e que você não deixa comer no prato nem na mesa com você porque trabalha na sua casa, é maior que você, mais valiosa lá no plano espiritual. E ele não entendeu, ainda quer fazer com que ela venha. Com que ele venha aqui molhar, vem cá molhar a minha língua. E olha que ele é um cara que veste púrpura, um cara que usa, um cara extremamente rico, que poderia estar pedindo vinhos, licores, ele só quer água, ele quer o simples e ele não tem. E ele não se dirige a quem poderia trazer aquela água. Aí Abraão fala, você me desculpe, mas quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode vir para cá. O Lázaro, infelizmente, está com um copinho dele aqui especial, está com as feridas curadas, ele não pode te atender. E ele fica desesperado, ele parece que não entende ainda, e faz assim, pai Abraão, então, pede a Lázaro para ir lá em casa, porque eu tenho 5 irmãos, e avisa para eles da minha tormenta, para que eles não passem pelo que eu estou passando. E aí, mais uma vez, nada escrito no Evangelho, nada escrito aqui nessa época é por acaso. Lucas não gastou tinta. Quando ele fala em 5 e a gente pensa, ele é o 6º irmão. E o 6º irmão, à luz da Cabala, analisando os números, é o número que é considerado o número do homem, que é o número de todos nós. Então ele pede, vai lá, avisa os meus irmãos, eu sou o 6º, ele fala, vai lá e avisa aos homens. Mas ainda assim, a mensagem que Jesus quer passar é que é um pedido para que avise aos homens de que eles mudem o comportamento para não passarem pelo tormento que eu estou passando. Mas ainda assim, ele não entende, ele acha que Lázaro é moleque de recado dele. Pede para Lázaro ir lá avisar. E Lázaro, essa hora, imagina, devia estar lixando as unhas, alguma coisa, olhando, né, quietinho, dizendo, eu avisar? Não, que não, eu estou trabalhando aqui, não tem esse céu da contemplação que se espera. Está descrito lá no Céu e Inferno, no 4º livro das obras básicas da doutrina espírita, está muito bem detalhado o tanto de trabalho quem tem. Quem está esperando se aposentar com o desencarnável, gente, pode desacreditar disso, vai continuar trabalhando, não tem aposentadoria no céu, esse céu imaginário. Inclusive, Emmanuel fala sobre isso na introdução do Obreiros da Vida Eterna. Não tem moleza, gente. É bom que não cansa. Não tem essa canseira. Então dá para trabalhar se não cansa, não dá? É legal. Então ele fala, vai lá. Aí Abraão olha para ele e fala, filho, o pai Abraão é o pai da fé.
É aquele que quando Deus faz, sai daí e vai para lá, deixa tudo, porque por meio de ti se construirão grandes nações, e ele vai lá e abandona tudo e vai embora. É aquele que quando Deus diz, sacrifica Isaac, o único filho que ele teve, com quase 100, a mulher dele já tinha mais de 90 anos, e ele não hesitou em obedecer a Deus. Era um obediente e temente a Deus. E deu origem a Isaac, que é o pai de Jacó, de Esaú. E por meio de Jacó se formou o povo de Israel. Aquele que cavou o poço da mulher samaritana que tem um diálogo com Jesus. Esse mesmo que eles tenham sede, não por acaso aqui o homem rico também dizia, tenho sede. Talvez ele quisesse a água viva que ele estivesse pedindo ao Lázaro. Mas Abraão fala, filho, não. Eles têm a Moisés e os profetas. Que o escutem. Gente, quando a gente lê Paulo e Estevão, e vê como Estevão, vê alguns cristãos que aparecem ali, alguns personagens que nem cristãos são. E quando você olha o comportamento, você vê, nossa, como ele era incrível. Estevão sequer precisou de Jesus, do cristianismo, para poder compreender como deveria se comportar e compreender como deveria ser a sua vida. Nós estamos na terceira revelação. Imagina como a gente é, hein? Porque se Abraão falou, eles que escutem os profetas, nós provavelmente somos os que não escutaram os profetas, não escutamos o Cristo, e agora estamos aqui, rasgando o véu. Foi preciso que o véu fosse rasgado. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50, logo depois que Jesus parte, logo depois da crucificação, Mateus fala, eis que o véu foi rasgado. E o véu é uma alusão aqui que Emmanuel faz a uma separação que existia no templo entre o lugar onde as pessoas ficavam e o lugar onde o sumo sacerdote, ou sacerdote maior, recebia os ensinamentos de Deus, falava com espiritualidade, falava com o sagrado e depois vinha dizer para a gente o que era aquilo. Quando Emmanuel disse que André Luiz rasgou os véus, esse mesmo véu que é citado lá no Evangelho de Mateus, ele quer dizer que André Luiz vem cumprir um pedido que era um pedido que já existia há mais de 2000 anos e que não fomos nós quem pedimos. Eu falei para vocês que quem era o homem rico nessa parábola? Nós, né? Então, o pedido do homem rico, o nosso pedido, foi atendido. E eis que os véus se rasgam, e os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, vêm nos trazer o ensinamento sobre a imortalidade da alma, de que nossa vida, diferente do que nós imaginamos e ansiamos tanto, não é uma vida que é vivida apenas para gozo. Porque às vezes, quando tudo está certo, a gente não lembra de Deus, não lembra do próximo, não lembra de ajudar. Só na dor que a gente lembra de se comunicar de uma forma amorosa, de ter compaixão para com o próximo. E quando André Luiz rasga os véus da espiritualidade, a gente não precisa de ninguém para ir falar com os espíritos e saber como é que é o plano de lá, entender como deve ser a nossa vida, que a nossa vida é uma vida imortal, ele nos mostra que depois da morte não tem nada diferente do que acontece hoje. Nós continuaremos sendo os mesmos. E que vai depender daquilo que nós construímos agora, para que do lado de lá nós tenhamos uma vida melhor. A vida não é um passeio. Ela nos provoca reflexões por meio das dores, por meio do conhecimento. Mas que bom que nós temos a doutrina espírita. Que bom, André Luiz,
Gratidão por ter rasgado os véus e nos ter proporcionado a possibilidade de entender como as coisas funcionam. E eis que Abraão, por fim, atende o nosso pedido. E os espíritos podem vir até agora aos homens dizer que mais importante do que ser espírita é ser espiritual e ter espiritualidade no coração. Que mais importante do que conhecer as escrituras e os livros que nos proporcionam esse conhecimento, estou aqui na biblioteca, na livraria, muitas vezes a gente está muito ocupado vendo Netflix, doramas, e os doramas do mundo espiritual passando pela nossa cara, os véus rasgados, e a gente vai chegar do outro lado, e aí vai olhar, vai ver a senhora lá do copo separado, aí Abraão vai dizer assim: mas você não tinha André Luiz? Você não estava lá na Casa do Caminho, a livraria, a biblioteca estava aqui em cima para você saber? Não, mas vai lá e avisa para a minha família. Não, eles estão lá na Casa do Caminho, estão. Eles que subam as escadas e vão lá pegar livros e entender. Eles que desçam e vão na livraria. Eles que busquem o conhecimento. Porque tudo está disponível para o nosso coração. Primeira, segunda, terceira revelação. É severa, é dura essa parábola, né? Que Jesus abençoe o domingo de vocês. Muita paz.